Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu. Olá, estou muito feliz de nosso reencontro, saber que você está procurando ouvir a minha história. E eu, com muita alegria, quero transmitir para você e dizer que eu espero que você tire da minha história alguma coisa que possa acrescentar à sua. Quando eu terminei o áudio anterior, eu falei sobre o colégio, sobre a gratidão que eu sempre tive pela missão que me amparou, que me ajudou, e fiquei com o coração muito, assim, cheio de gratidão e com uma espécie de dívida para com a missão, sabendo que é alguma coisa que Deus levantou para que pessoas pudessem ser alcançadas e abençoadas. Hoje eu tenho muitos amigos missionários, já tive um tempo numa missão lá em Monte Verde, passei um ano e meio mais ou menos servindo lá, e foi onde eu realmente vi quanto é importante você investir na vida daquelas pessoas que têm o coração voltado para servir, e muitas delas não podem ir por conta própria, não têm o seu próprio sustento, mas que outras pessoas dão o sustento para que elas possam ir. Isso é muito importante, isso tem muito valor aqui na Terra, para que o reino de Deus seja conhecido em toda parte do mundo. Sobre ainda a minha história de criança, né? Eu saí do colégio, depois que eu saí do Colégio Agnes, eu fui estudar no Instituto de Educação de Pernambuco. Lá eu concluí como professora e logo em seguida eu fui procurar emprego. Interessante que o primeiro ano lá no colégio, no Instituto de Educação, eu não tinha onde ficar, porque minha mãe morava na casa de uns amigos que a receberam. E era muito interessante quando eu entrava de férias, interessante sim, mas muito doloroso para mim, porque eu entrava de férias e não sabia onde era que eu ia passar as férias. Assim eu estive na casa de tios, mas também estive em casa de pessoas estranhas, como uma vez lá na Torre, eu estive na casa de uns americanos, que eu tinha tanta vergonha até de pisar no tapete, eu pisava de ponta de pé, acanhada, porque eu não conhecia as pessoas e estava ali para passar as férias na casa deles. Então, foi um tempo difícil. Como eu disse, no começo dos meus estudos no Instituto de Pernambuco, eu morava no Colégio Agnes ainda, e assumi assim uma certa responsabilidade, ajudando na tesouraria na parte da tarde, ajudando na tesouraria, sendo monitora de algumas crianças, e eu tinha nessa altura 15 anos de idade, e já era monitora de crianças, e umas até bem perto da minha idade. No segundo ano lá no Instituto de Educação, então eu já pude conseguir um trabalho, foi meu primeiro trabalho assim, no Banco Real do Canadá, onde eu passei um ano trabalhando. Foi muito bom, já pude alugar uma casa para a mamãe morar, eu fui morar com ela, como também com meu irmão. Eu quero acrescentar que desse casamento ainda houve mais 2 filhos, o Carlos e a Marlene, que nasceram do segundo casamento, e que a minha irmã, a terceira, ela foi educada e criada por uma amiga de minha mãe que a gente chamava de tia. Então eu tive pouco relacionamento assim com ela. Ela foi todo o tempo, ela vivia lá, mas a gente se comunicava, a gente se via, a gente se visitava, mas era uma coisa assim mais rápida. O meu irmão era mais achegado, eu tinha mais oportunidade de estar com ele. Mas quando eu fui morar então nessa casa que eu pude alugar com o dinheiro do trabalho, eu me lembro que era quase o dinheiro todo era para o aluguel da casa, ficava bem pouquinho que era para o transporte e um lanche, só que eu não dava para tudo isso
E eu muitas e muitas vezes ia de noite estudar no Instituto de Educação com fome, porque almoçava muito cedo, 11h30 da manhã, para começar o trabalho perto das 12 horas, e ficava com fome, né? Às vezes fazia um lanche muito escasso no meio da tarde, mas quando dava 8 horas mais ou menos lá no colégio, eu estava com o estômago cantando na minha barriga. Era tão engraçado esse tempo. Mas eu não me queixava, achava que tudo aquilo era natural, eu nunca questionei a vida, sempre achei que aquilo tinha que ser vivido, aquela era a forma que era para viver somente, e pronto, não tinha que me queixar de nada, não. E eu passei então esse tempo estudando no colégio, no Instituto de Educação, e também trabalhando no banco. No ano seguinte, eu já tive a oportunidade de trabalhar no Citibank, né, o First National Citibank, onde eu passei alguns anos e onde realmente eu tive muitas oportunidades. Eu sou muito grata a Deus, porque Ele abriu portas para mim todo o tempo. Eu trabalhava muito, muito mesmo. Eu me lembro que eu saía do banco sentindo dores na coluna. Era uma situação ruim. Eu saía 6 horas do banco e ia a pé para o Instituto de Educação, uma caminhada muito longa. E lá chegando começavam as aulas e eu com fome e com muita dor nas costas. E depois disso ainda pegava um longo caminho a pé para ir para minha casa, que era no bairro próximo ao colégio, né? Esse tempo eu passei e vivi, graças a Deus. Minha mãe também trabalhava e a gente então ia se suprindo. Eu quero depois falar para vocês de um período muito difícil que eu não contei nessa primeira fase da minha vida, que foi a história que eu vivi com mamãe e papai quando eu era bem pequena. Minha mãe nasceu de uma família presbiteriana. Meu pai nasceu de uma família luterana. Eles eram tementes a Deus, eles conheciam as coisas de Deus, mas eles não eram muito chegados a ler a palavra, a ler a Bíblia, e eles não sabiam muito bem como se comportar diante das propostas do mundo. Houve um tempo que papai e mamãe então começaram a buscar sessões espíritas, e mamãe recebia espíritos, e nessa época realmente foi a época que marcou muito negativamente a minha vida. Eu tinha tanto medo de mamãe, porque ela tinha momentos em que ela ficava totalmente possuída, e na verdade as pessoas diziam que eram problemas mentais, chegou a ser até tratada como doente mental, mas essa coisa foi o envolvimento que ela passou a ter nessa coisa de invocar os mortos. A Bíblia Sagrada fala muito a respeito disso, que nós não devemos invocar os mortos. Pode ser até que possa, eu não sei, mas a Bíblia diz que não devemos invocar os mortos. Ou seja, isso aí, quem fez isso não se deu bem. Nas Escrituras a gente vê isso perfeitamente. E minha mãe e meu pai não se deram muito bem com essa história, não, e passaram a ter uma vida muito atribulada, e eu tive uma infância muito atribulada por conta disso. Para mim, isso foi um peso negativo tremendo, tremendo. Eu vivia assustada, eu tinha medo da minha mãe, eu não gostava de não morar com a minha família, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar morando no mesmo lugar, porque a angústia era muito grande. Então eu quero falar para vocês que muitas coisas duras da vida a gente passa, muitas experiências a gente não escolhe. Eu não teria escolhido passar por elas, mas na verdade elas são como um tapete na mão do tapeceiro. Ele está desenhando um tapete que a gente vê pelo lado esquerdo, pelo lado avesso, né? E o tapeceiro está fazendo o seu tapete do lado dele lá, do lado bonito da história. Então eu só via fios pretos, nós no tapete. Eu via muita coisa ruim naquele tapete e eu ficava muito, muito entristecida com tudo isso. Essa foi a maior parte que eu vivi na minha vida. Foi olhando para esse tapete pelo lado avesso. Foi quando eu tive um conhecimento mais próximo da pessoa de Jesus, e ele me convidou a olhar o tapete pelo lado que ele via.
Então eu fiquei encantada com tudo aquilo que ele estava me mostrando, com tantas cores, com tantas oportunidades, com tanta beleza. Até mesmo os fios pretos, eles ressaltavam a beleza dos outros fios que ele tinha colocado. E eu pude ver realmente que a minha vida foi muito trabalhada pelo Senhor. E nessa situação, eu estou hoje, quando eu começar a relatar a você, passo a passo a minha história, provavelmente eu vou contar de uma maneira tão leve, tão feliz, coisas que foram tão dolorosas no passado, mas que hoje eu vejo o tapete pelo lado que está sendo feito, pela maneira como o tapeceiro está vendo. Eu dou graças a Deus por isso. Eu quero lhe dizer que eu tenho uma alegria muito grande de conhecer o tapeceiro da minha vida e de saber que ele me ama e de saber que ele tem conduzido cada fio no desenho da minha vida e ele está fazendo na sua também. Acorde e desperte, abra os olhos e veja os fios brilhantes que Deus tem colocado na sua vida. Seja assim. Eu lhe peço que você tenha uma reflexão feliz sobre a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém e amém.